Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho da S1 Live, uma live stream aí da S1 Live. Bora dar uma olhadinha no que o pessoal, Mauro César Pereira, temos aí o Alan que fala um pouquinho também nesse vídeo, o Nunes Rocha. Bora dar uma olhadinha no que o pessoal falou sobre Almada, especialmente as informações que Mauro César Pereira trouxe aí sobre Thiago Almada chegando no Flamengo. O Palmeiras já quebrou a cara com o Danilo, será que o Mengão vai ter sucesso e conseguirá trazer o Almada? Com certeza não vai ser nem um pouco barato, mas é um baita de um jogador. E com certeza a briga chega para pelo menos brigar para ser titular. Isso, se não for titular, eu acho que é um pouco difícil com esse meio campo do Mengão. Mas bora dar uma olhadinha aí nas informações que o Mauro César Pereira trouxe. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder nenhum videozinho tópico esse aqui, hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem ao conteúdo e ficarem muito bem informados sobre as últimas informações aí do nosso Mengão, em especial Thiago Almada. Que inscrição, então o link do canal oficial da S1 Live, lá você tem esse programa na íntegra. Fica até o final do vídeo, você não vai se arrepender e partiu pro conteúdo. E afinal, como é que está a situação do Almada? O Adão perguntando. A negociação avançou durante a semana, né, Mauro? Ela avançou, mas não foi fechado. Depende do jogador concordar, depende de acertos em forma de pagamento, né? Como é que o Flamengo vai pagar o jogador, vai pagar o Atlético, né? E isso não se resolve em 5 minutos. Então, eles estão discutindo isso. Houve avanço, o Flamengo considera o River Plate já não considera como adversário. Se especula que ele poderia ter propostas aí de outros mercados, tipo Arábia Saudita, ou Rússia, sei lá mais aonde, mas parece que não tem nada assim concreto ainda, né? Então, é aguardar os próximos dias para ver se de fato o negócio vai avançar. Houve um avanço, há um certo otimismo do Flamengo, mas o negócio não fechou ainda. E esses negócios não se fecham de uma hora para outra. Lembra como é que foi o Paquetá, para pegar um caso recente? Demorou. Por quê? E por que está demorando? Eu falei lá atrás. O Flamengo, o torcedor não criar expectativa de grandes contratações, porque o dinheiro, parte da receita foi comprometido em contratações, especialmente o Lucas Paquetá. Ou seja, o Flamengo tem hoje uma dificuldade maior para fazer um grande investimento em relação à situação de meses atrás, né? Porque investiu muito dinheiro. E antes teve o Lino, 25 milhões de euros. O valor total, estou perto disso, com os bônus. Então, qual a chance do Flamengo? É justamente o Atlético aceitar o parcelamento da maneira que o Flamengo pode pagar, porque aí o Flamengo protela. Ele vai conseguir algum dinheiro esse ano, mais um tanto no ano que vem, e mais um tanto depois, que aí tem receita a receber, que ele sabe que tem grana para entrar, das várias fontes de renda, ele consegue pagar. Agora, e qual o otimismo do Flamengo? O Atlético já liberou o Saúl Flamengo e já vendeu o Samuel Lino. Então já existe uma relação, ele sabe que o Flamengo é confiável. Não que o River não seja, mas o River não chegou nos mesmos valores e o River ele não sabe como é que é. A verdade é essa. E o Flamengo ele sabe, não, esse clube aqui, ele cumpre. O Flamengo tem boa fama no mercado, de bom pagador, né? Mercado internacional, inclusive. Mas os ajustes, tanto que até ontem o Flamengo não tinha feito a proposta oficial, porque discutindo. Quando chega num acerto, está muito perto, aí vem a proposta oficial, está aqui, que é o documento. Aí discute-se cláusulas finais ali e assina o contrato. Mas o jogador tem que dizer sim. Até ontem, o que eu tinha de informação, que o jogador não tinha ainda respondido sim. Pode até estar mais inclinado e tal, mas não tinha respondido. E aí tem uma coisa que vai ao mesmo tempo. Tem alguma proposta pintando para ele? De quem? Da Europa. Tem ou não tem? Pode estar surgindo em qualquer momento, a gente não sabe. O empresário dele está negociando com o Flamengo, mas está prospectando. Ele pode estar prospectando. Se eu fosse ele, eu estaria. É o trabalho dele. Enquanto eu não fecho com o Flamengo, eu vou prospectar com clubes que possam ter interesse no jogador. E o Atlético quer vender porque o Atlético quer dinheiro para poder fazer outras contratações de outras posições, etc. Tem isso também. O Atlético tem interesse na venda por isso. Então é uma teia de aranha, gente. Isso aí não se resolve em 5 minutos. E não vai ter assim, avançou a cada tempo real, a cada 5 minutos. Vai ter uma hora que a coisa vai sair, ou não. Eu acho que vai acabar saindo esse negócio, é o palpite. Pelo andar da carruagem, está com o pito de passar. A não ser que surja um fato novo, que pode ser esse. Aí você imagina, sei lá, um time da Premier League quer contratar. Né? O Aston Villa quer contratar. Acabou mesmo. Os caras vão chegar com dinheiro, com uma condição de compra melhor. Premier League e Champions League. Opa! Né? Agora, o Ipswich quer contratar. Já é diferente. Veio da segunda divisão, já virou time ioiô, subiu, caiu, subiu de novo. Não vai poder pagar tanto quanto um Aston Villa, né? É isso. Ou um clube da França, ele quer voltar para a França. É isso. É o mercado que vai dizer também.
E, por enquanto, o Flamengo não tem nenhum adversário desse tipo, mas pode ter. Vamos aguardar. A janela ainda está se abrindo, tem muita coisa para acontecer. Muito. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo, Mauro, depois que começaram a sair várias informações, né? Muita gente falando que o Almada tinha dado o ok para o Flamengo. Eu entrei em contato com a pessoa do Flamengo, inclusive o Boto falou para o colono do Flamengo, a gente tinha até a sonora aqui. Tá, acho que não sei se precisa passar, mas depois a gente vê. O que me falaram é o seguinte: não é que o Almada deu ok para a proposta do Flamengo, porque não tinha proposta ainda para o Flamengo. Deu ok para a continuação da negociação, porque o Flamengo não ia negociar com o Atlético. Mas não é a mesma coisa? Ele dá ok pro Flamengo, ele aceitava vir pro Flamengo. Não tô entendendo muito o que ela falou. O ok de jogador tá bom, eu aceito ir pro seu time. Não é porque o Almada falou assim que o Atlético Madrid já vai aceitar receber o que o Flamengo quer pagar. Não, cara. Ele aceitou jogar no Flamengo. É isso que aconteceu. Agora, o Atlético Madrid outros 500. O fato é, o Almada aceitou vir jogar no Flamengo. É isso que é o sim do Almada. Eu não entendi o que ele tentou falar aqui. Mas só para não confundir vocês, sim, o Almada disse sim para vir jogar no Flamengo. De Madrid e não ia negociar com o próprio jogador se não tivesse o ok do Almada para o projeto. E aí o Almada falou, beleza, gostei do projeto, negocia. Mas e o grande perigo que essa própria pessoa do Flamengo falou era esse. Se surge do nada um outro clube europeu, provavelmente ele pode mudar de ideia e querer ir para o clube europeu. Então foi isso que todas as palavras que a pessoa me falou. Então o ok que muita gente falou, talvez não foi ok, porque a proposta do Flamengo nem existia ainda, né? Pro Almada, tipo assim, tem conversas com os empresários, né? Tempo de contrato tanto, a gente está pensando em pagar o Almada tanto. Isso é uma coisa, né? Já tem uma ideia. Outra coisa é estar no papel e oferecer. E para isso estava esperando a sinalização positiva do jogador, que foi o que aconteceu nesses dias. Isso que eu apurei. O Flamengo está colocando a mão onde não pode alcançar, não vai se comprometer demais, porque compromete receitas futuras. E a posição de meia não é a posição mais carente do Flamengo. Eu, por isso, desconfio, não é informação, a desconfiança de que alguém vai sair. Talvez eles tenham alguma possibilidade de vender o Carrascal. Que aí faria mais sentido. Eu vendo o Carrascal por 15 milhões, digamos, e trago 50% de Almada por 27, eu pago 12 de diferença. Aí eu vou ter que receber no grana daqui, inteiro mais um pouco, e opa, beleza. É que nem trocar um carro. Eu tenho um carro que vale 30 mil, eu vou vender, o cara vai me pagar isso parcelado, e eu vou comprar parcelado um carro de 50. Eu tenho aqui uma grana, eu vou receber meu 13º, vou ter uma grana para receber na frente, tal, mais o meu salário, eu vou pagando aqui, eu consigo pagar. Você faz uma dívida dentro da sua realidade. Então, eu não sei, é só uma desconfiança, porque são muito. Paquetá, Arrascaeta, Almada e Carrascal. Eles são diferentes? São, mas todos têm ali mais ou menos aquela coisa, é um meia. Um joga mais pelo lado, outro pode jogar por dentro, etc. Aí é uma discussão mais profunda. E tem os jogadores de lado também, tem os volantes também. Todos são meio-campistas. Né? Uma outra coisa para o seu José Boto resolver. De La Cruz, gente. Não consegue encaixar o De La Cruz num Catar da vida, porque se ele não consegue jogar seguidas partidas, o ideal para ele é para o mercado desses. Ter poucos jogos, intervalos grandes, sabe? Os Estados Unidos, futebol recreativo. Porque assim, não consegue jogar. O Flamengo está cheio de desfalques. Aí vai lá no piso de plástico no Chapecó, não tem o De La Cruz. Piso de plástico já está fora. Então, assim, ele nem o Flamengo precisando. O Arrascaeta ficou no banco e jogou uns minutos, voltando de 2 lesões. Mas o De La Cruz, nem assim, ele não pode jogar. Se pisar no plástico, machuca. Será que é assim? Meu Deus! Nem para jogar 15 minutos se precisar. Ele que jogou na Copa, né? Porque o Arrascaeta tem isso. Então, nem relacionado é. Então, esse jogador, o ideal, o Flamengo tenta negociar. Buscar uma alternativa. Se conseguir vender por metade do que pagou, já é negócio. Porque aí você inteira essa grana para comprar um outro que possa jogar, que esteja a serviço do clube, né? Enfim, esses ajustes têm que ser feitos, eu acho, sabe? É necessário. Mas eu acho pertinente a preocupação do torcedor e acho fundamental que os rubro-negros sempre perguntem esse tipo de coisa. E aí cabe ao presidente explicar para a sua torcida. Não, é isso, assim, assim. Então, eu acho assim que o Flamengo é bem transparente, tudo pode ficar mais transparente ainda, se eu expliquei esse caso atual, é a minha opinião, e acho que é sim para se preocupar. O Bruno Chatac, que é especialista no assunto,
estava comentando comigo antes dessa situação que o Danilo colocou, o Botafogo botou o Danilo no jogo de ontem, inviabilizando ainda para o Palmeiras nessa temporada, porque ele não pode mais ser inscrito por outro clube no Brasileiro, ele estourou o limite de jogos. Ele estava dizendo que, analisando os números do Palmeiras, ele falou, cara, é preocupante o Palmeiras fazer um investimento de até 30 milhões de euros agora. Ele projetando as dívidas do clube, de curto prazo, de receitas a receber, ele deu uma analisada e ele concluiu que não era o momento. E o Palmeiras nem precisa desse jogador agora. Ele está bem abastecido na posição, como o Flamengo também está. O Flamengo também está. Então, não precisa de por que meio esse tipo de contratação? O Jardim pediu o Almada, aí o Flamengo tem que fazer uma loucura para trazer o Almada. Tudo isso acho que tem que se discutir. Eu só acho legal, se puder vir, ótimo, ótimo jogador. Mas a discussão é saudável, sabe? O debate é saudável. Porque eu já ouvi dizer lá atrás que nessa gestão o Flamengo não ia contratar só o jogador que o técnico pede, porque o técnico vai embora e deixa o jogador. Tipo Alan Sampaoli. Quero, contratou. Nunca deu retorno técnico, já foi embora emprestado. Nem com o Sampaoli, nem com outros treinadores. E não é mau jogador, mas não funcionou. O Flamengo só contratou Alan porque o Sampaoli queria o Alan de qualquer maneira. Né? Contratou. Já me disseram, no início dessa gestão, que não, aqui agora não vai ser mais assim. Então, se o Leonardo Jardim vai na coletiva e fala que ele quer um meia, na minha visão, cabe ao José Boto, como palavra técnica, além de dirigente, fala, vem cá, por que você quer um meia? Olha, você tem aqui o Paquetá, que você ganhou agora, né? Você tem o Carrascal, você tem o Arrascaeta, você tem esses jogadores para revezar. Você pode pensar, talvez, alguém da base que possa colaborar, tem alguém da base, né? Está olhando para a base. O Guilherme pode ser incorporado, pode ser trabalhado para aos poucos, né? Ser mais uma opção em jogos específicos, jogar os minutos. Mais o meia você precisa. Né? Por isso que eu desconfio que alguém vai sair. E se alguém sair, só pode ser o Carrascal. O Arrascaeta não vai sair, creio. Né? E o mesmo vale para o Paquetá, acabou de chegar. A não ser que o Flamengo tivesse uma proposta muito boa pela Arrascaeta, considerando idade, históricos de lesões, achasse, olha, é muito dinheiro por ele, e ele vai ganhar muito, quer ir embora, e o Flamengo vender esse jogador. Mas não existe isso. Então, eu desconfio que alguém vai sair. Se for meia, é o Carrascal. Por favor, Carrascal, e pode levar aí o senhor De La Cruz junto, né? Porque, cara, eu gosto do De La Cruz, hein? Eu acho ele um baita no jogador. Só que, cara, não aguenta jogar, e se não aguenta jogar, cara, sinceramente não serve o Flamengo, né? Se não aguenta jogar, não serve o Flamengo, porque tantos jogos que o Flamengo tem, esse ano é um caso atípico, já que o Flamengo caiu tão cedo assim da Copa do Brasil, caiu pro Vitória numa fase muito cedo da Copa do Brasil, que geralmente não acontece, e geralmente teria mais um campeonato ainda. Imagina se ele já não vai aguentar só Brasileiro e Libertadores. Imagina em 2027, quando o Flamengo vai estar vivo nas 3 competições. E se Deus quiser, não vai cair tão cedo assim da Copa do Brasil, sabe? Então, infelizmente, tem que se livrar de La Cruz, e o Carrascal, na minha opinião, pode ir junto. Não é um jogador ruim, longe disso. Só que, cara, duvido que ele vai jogar com o Leonardo Jardim igual ele jogava com o Felipe Luiz. Já que o Felipe Luiz adorava o Carrascal, colocava ele pela direita. Eu não acho que ele vai usar o lugar do Plata para colocar o Carrascal, né? E se o Almada vier, é mais um lugar a menos ainda para se jogar no lado direito, pro Carrascal jogar. Então, na minha opinião, tem que se livrar pelo menos do Carrascal e o De La Cruz. O De La Cruz pode até mandar de graça, só pra não ter que pagar R$1 milhão por mês pra ele. Mas o Carrascal com certeza consegue, o Flamengo consegue arranjar uma vendinha aí. Mas quero saber a sua opinião. Eu, sinceramente, não faria loucuras pelo Almada, né? É de longe uma posição que o Flamengo não precisa de reforço, que é meio campista, tem ótimos jogadores no meio campo. O Lohan agora, se for integrado ao time, consegue jogar no meio campo também. Espero que ele seja integrado ao time. Eu iria muito mais, cara, um lateral esquerdo, um lateral direito, já que o Varela é um jogador mais de idade, é um jogador bem de idade, um centroavante substituto pro Pedro, que, cara, ataque, única posição que precisa. Centroavante, não tem o substituto pro Pedro, é o Wallace, mas acho que o Flamengo não vai usar o Wallace como centroavante reserva. Meio campo não precisa, lateral precisa, e goleiro talvez, caso o Flamengo não ache que o Rossi seja merecedor, mas não acho que precisa, porque o Flamengo também comprou o André e pagou o André. Então ter 2 goleiros que o Flamengo pagou pra ter, o Rossi veio de gás, mas 2 goleiros bons, e for comprar outro goleiro, eu acho que não é necessário. Fica às vezes a sua opinião, o que é que vocês acham que precisa de reforços pro Flamengo? Na minha opinião, lateral esquerdo, porque o Alexandro não me passa mais confiança. Eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo.
próximo e até mais.